Mais um episódio do Chá da Literatura Espírita com Celine. Recentemente estou lendo um livro. Eu li um pouquinho uma noite, um pouquinho outra noite, e quando eu vi, eu estava lendo 100, já tinha lido 100 páginas. Esse livro é maravilhoso. Todos os animais merecem o céu. Vou iniciar contando para vocês que o médico veterinário Guilherme foi chamado para socorrer no parto da égua Paloma em uma fazenda de um conhecido de longa data. Esse conhecido, ele era um bom tutor. A Paloma, infelizmente, ela não resiste. Ela resiste o suficiente para ver a Palominha nascer. A Palominha nasce, mal para em cima das perninhas, das patinhas, né? E vai até a mãe Paloma. Elas dão uma cheiradinha e daí a Paloma lança um olhar afetivo sobre a sua filhotinha Palominha e lança um olhar terno de agradecimento para o seu tutor. E nisso ela desencarna. João Rubens, que é o auxiliar do veterinário Guilherme, ele tem uma crise de choro. Quando ele vê o tutor chorando e a esposa do tutor, ele chora junto. Quando Guilherme retorna para a cidade, que isso tudo ocorreu numa fazenda, ele diz para o João Rubens que ele não pode agir daquela forma, que ele tem que ser mais forte e mais racional, porque os animais, eles não são como seres humanos. Ele tenta passar essa visão mais racionária, visando dizer que os animais não têm uma inteligência racional como o ser humano tem, e que quando eles aprendem por quase como por simbiose, porque um vai assistindo o outro e vai reproduzindo o que o outro fez. Mas João Rubens recorda o seu patrão, o veterinário Guilherme, que ele tinha um cachorro cego, que ele socorreu esse cachorro que estava na iminência de desencarnar, salvou a vida desse cachorro. Esse cachorro era tratado muito bem na residência do veterinário, inclusive nenhuma mobília da residência era trocada de lugar para que o cachorro pudesse transitar fluentemente sem se fechar em nada. Então, João Rubens recorda esse episódio que o Guilherme é muito apaixonado pelo seu cão que se chama Boris. E ele disse, realmente você tem razão, o Boris é muito especial, é muito inteligente, ele só falta falar. Aí ele meio que dá uma parcialidade de razão para João Rubens, mas não dá o braço a torcer, porque para ele os animais não têm racionalidades, o único objeto seria o utilitarismo, ter os animais para uso e benefício do ser humano, mas que alguns, daí ele até questiona por que alguns são tão bem tratados e outros não, como animais domésticos são bem tratados e os outros animais não o são. Então ele vai para casa muito cansado, sua mãe prepara um café, enquanto ele toma banho, ele faz o seu de jejum e ele adormece. Né? A mãe tinha insistido para que ele descansasse, porque ele não fosse imediatamente para a clínica, porque ele estava muito exausto, mas ele insistindo disse que não, queria atender os pacientes que já estavam agendados, porém ele não vence o cansaço e dorme sobre a mesa alguns segundos, ou 1 minuto ou 2, mas foi o tempo suficiente para o plano espiritual vir convidá-lo e levá-lo para um lugar no plano espiritual, que é uma colônia de animais, onde a partir do momento que os animais desencarnam, eles vão. Essa colônia se chama Rancho Alegre. No Rancho Alegre, ele encontra a Paloma, mais jovem, correndo, pulando, feliz da vida, e ela vem em alta velocidade na direção dele, freia, para e dá uma cheiradinha como ela fez com a Palominha. E ele consegue, olha, preste atenção, ele consegue ler os pensamentos da Paloma, ele conseguiu compreender que ela estava grata a ele, e aí ela dá essa fungadinha, essa cheiradinha, e volta voando para o meio do campo, correndo, saltitante, feliz da vida.
correndo, né? Saltitante não, porque ela não é canguru. Mas ela volta correndo, feliz da vida, para o interior, para o campo aberto. E aí ele acorda, assim, muito impressionado, né, com aquela situação. Então, vários episódios do livro, o Guilherme, quando ele adormece, ele vai até a colônia de animais. Só que nesse mesmo dia, quando ele acorda, ele já tinha os seus agendamentos. A sua noiva reagendou para que ele pudesse descansar. Ele vai em outra fazenda e no caminho, quando está se direcionando para ir para a fazenda, todo médico de humanos, e assim como médico de animais ou veterinário, eles têm uma proteção espiritual diferenciada, eles têm uma equipe. O doutor Guilherme, ele tem uma comitiva, uma comissão de três espíritos que o acompanham no exercício da sua função, onde quer que ele vá, quando ele vai atender seus animais. Só que um desses espíritos pressente à distância uma energia pesada, uma energia ruim, e de imediatamente se conecta por pensamento com outra equipe, que é uma equipe de segurança de uma colônia mais próxima. E essa equipe de segurança, junto com a equipe veterinária que acompanha o veterinário, tudo no plano espiritual, eles conseguem, então, se articular e evitar que o pior aconteça. De que forma? Tudo acontece da seguinte maneira. Dois bandidos se camuflaram, ficaram escondidos e prepararam uma cilada. Eles pegaram uma madeira, colocaram os pregos para cima e taparam esses pregos com folhas, folhagens e gravetos. E quando o Guilherme passa com a sua caminhonete para ir atender animal na fazenda, estouram 2 pneus. Pá! E o carro dele sai desgovernado, a caminhonete dele, e ele consegue segurar porque ele tem uma certa experiência, apesar de ser jovem, uma certa experiência tanto na sua função de veterinário, de médico, quanto na sua função de motorista. Então ele consegue não capotar e evitar o pior. E ele desce meio atordoado assim do carro, meio desesperado, porque não sabe bem o que aconteceu. Aí quando ele vê que os pneus estão furados e que ele pega o celular para pedir ajuda, não tem área, o celular não tem cobertura. E ele pensa em caminhar um pouco até uma localidade onde tenha, onde ele consiga captar a área para pedir socorro, para pedir que o guincho vá buscá-lo, enfim. Mas ele não consegue nem fazer isso, porque os bandidos saltam do local onde eles estavam escondidos e o rendem. E já vão dizendo que querem dinheiro. E essa energia pesada e ruim deles também junto tem uma adrenalina circulando muito grande, porque eles também estão com medo que a vítima esteja armada e reaja, assim como a vítima está com medo. Então tem muita energia circulando e eles querem dinheiro. Só que o Guilherme, ele não carrega dinheiro. Hoje em dia quase ninguém carrega dinheiro, porque, veja bem, o livro já é antigo, né? Mas se fosse hoje, em plena pandemia, pior ainda. Dinheiro já carregava antigamente bactérias, fungos, agora tem mais vírus. Então, quem pode carregar cartão, vai usar cartão. Ou quem ainda lá no interior usa um cheque. O cheque está quase em desuso, mas porque o Pix veio aí para facilitar a vida de todo mundo. Mas então os bandidos queriam dinheiro. Nada mais que não fosse dinheiro. Como o Guilherme tinha socorrido a Palominha, o proprietário, o tutor da Paloma, e agora tutor da Palominha, ele pagou o Guilherme em cheque. O Guilherme tentou passar esse cheque para os bandidos e os bandidos não quiseram, ficaram mais ofendidos ainda. Eles queriam era dinheiro, nada mais do que dinheiro. E isso fez com que eles ficassem muito alterados. Guilherme acreditou que estava vivendo seus últimos instantes neste planeta Terra. Ele sentiu a morte de perto. Nesse mesmo instante, na casa do Guilherme, o Boris, seu cão cego,
ele se transforma, ele fica transtornado, ele tem um ataque, ele começa a ficar furioso, raivoso e latir e até babar pelos cantos. E a mãe dele se apavorou que o cachorro é dócil, de repente o cachorro ficou mais diminuto num estado insano de loucura. Ela corre, se fecha e fica espiando ele por uma báscula. E percebe que ele fica cada vez mais agressivo e mais violento e mais agitado. E de repente o Boris sai correndo, mas sai correndo e pá, bate com a cabeça no muro. Dá de frente no muro e desmaia. Nesse mesmo instante, do nada aparece um animal e ataca os bandidos que estão assaltando o Guilherme lá perto da fazenda. E esse animal transtornado se bota e vai, ataca e vai e faz uma ventania em torno deles, porque ele é muito rápido e eles tentam se desvencilhar e não conseguem. Então um deles se apavora, fica com medo porque o animal tá com os olhos arregalados e amarelo. E aí um deles sai fugido, né? Dispara enquanto pode. E o outro que tá com a arma não. O outro insiste, ficou e pá, pá, pá. E não acertou nenhum tiro e o animal ali se botou nele, se botou e rosnando e furioso. Até que ele foge desesperado. E o Guilherme assustado, em choque, né? Tudo aquilo acontecendo. Quando ele vê os bandidos fugindo, ele olha pro animal meio assustado assim. E aí o animal se acalma e ele vê que é o Boris, o seu cão cego. E de repente, paf! Some a imagem do Boris. E Guilherme entra na caminhonete, meio cabisbaixo, mexe no celular e ergue a cabeça. Não, nada disso aconteceu. Estourou um pneu, bati com a cabeça, eu tive uma alucinação. Eu imaginei tudo isso. Isso não é verdade, isso não aconteceu. E neste momento chega a noiva dele, a Cláudia, que é uma nutricionista, que trabalha no hospital e quando pode ajuda ele na clínica veterinária e ajuda o João Rubens, que é o auxiliar do veterinário. Então a Cláudia vai lá a pedido da mãe dele, porque a mãe tenta falar com o filho, avisar que o Boris está transtornado em casa e que saiu numa correria em alta velocidade e bateu de cabeça no muro e desmaiou. Então a Cláudia pressentiu algo que ela deveria ir procurar ele, não só tentar ligar, mas deveria ir até onde ele estava. E ela foi. Então ela resgata ele, leva ele para casa e lá ele vai tratar o Boris e o Boris volta a si e a mãe conta o que aconteceu. Ele pergunta, mas mãe, quando que isso aconteceu? Ela, mais ou menos, uns 40 minutos. Daí ele pensa, foi exatamente quando aconteceu tudo aquilo em torno dele que ele acreditou que fosse uma alucinação. No livro é explicado algo que eu já tinha lido nas 13 obras do André Luiz. Duas obras do André Luiz falam sobre mediunidade. E eles falam do processo de materialização lá na obra do André Luiz. Esse processo ele é bem raro, ele é bem difícil, ele precisa de 2 graus de espíritos na espiritualidade, um espírito bem de luz e outros espíritos bons, espíritos amigos, para impedir que os trevosos invadam ali. E antes de tudo é necessário fazer uma higienização. Então é um fenômeno muito raro. Como que eles conseguiram fazer isso se no livro dos médiuns diz que os animais, a mediunidade que os animais têm é entre os animais e é uma mediunidade restrita, tipo pressentir, ver a espiritualidade, trancar ou não deixar que o tutor faça determinada coisa. Se é um cavalo, trancar, ficar estático ali e não ir adiante porque logo adiante está na iminência de um perigo. Então o livro dos espíritos, o livro dos médiuns fala sobre a mediunidade dos animais. Mas aqui foi muito além desses 2 livros, dessas obras do André Luiz e do livro dos médiuns de Allan Kardec. Aqui o que acontece é algo muito interessante, que as 2 equipes, usando da energia que circulava, mesmo que sendo uma energia pesada, em excesso naqueles 2 bandidos, eles usaram essa energia magnética, esses fluidos, para materializar o Boris, que pressentiu por estar conectado em pensamento, em sentimento,
Porque antes do Guilherme sair, ele ralhou com o Boris, porque o Boris pulou na sua roupa branca de médico veterinário. E o Boris ficou muito magoado e ficou cabisbaixo, pensando no seu tutor. Então, dele ficar magoado pensando no seu tutor, ele ficou conectado mentalmente com o seu tutor. E por isso ele pressente o perigo e ele consegue, depois que ele desmaia, se materializar lá onde está ocorrendo o grave risco e perigo para a vida do Guilherme. E tudo isso é possível com a ajuda desses amigos espirituais, da energia dos bandidos, e provavelmente o Guilherme seja um médium em potencial. Porque na sequência do livro, ele segue indo no plano espiritual, na colônia Rancho Alegre e outras vezes em outras localidades, mas isso eu vou contar mais adiante para vocês. Ainda falando sobre o Boris, em outro momento, quando o Guilherme, através do sono, sai do corpo físico, material e vai até o plano espiritual, ficando ligado por um fio que alguns autores dizem que é prateado, outros dizem que é um fio brilhoso, ele reencontra o seu pai lá no Rancho Alegre. E o pai tá envelhecido, tá judiado, assim, ele fica meio que, assim, pasmado, assustado, e ver o pai assim tão judiado. Daí o pai pede para ele um momento, se ele podia, né, se eles poderiam conversar, que ele pede perdão pro filho. Ele pede perdão, mas pai, o senhor foi tão bom, eu não tenho nada para lhe perdoar, só para lhe agradecer. Não, eu tenho um remorso e eu preciso te contar. Lembra aquela vez quando tu tinhas um cão na tua infância, que era o teu melhor amigo, e que o cão apareceu queimado, e a gente nós ficamos sabendo, e todos nós informamos que bandidos tinham ingressado na casa, tentaram assaltar e acabaram matando o cãozinho, judiaram, fizeram algumas coisas com ele? Pois bem, nada daquilo foi verdade. Nós não aguentávamos mais o teu cão, que era o Bob, que ele vivia pulando com aquela bola, não soltava aquela bola, e pulando, e pulando, e pulando, e fazendo sujeira, e urinando aqui, fazendo bobagem ali, e foi tanto que a gente não aguentou mais. Então tua mãe pediu para eu dar um jeito no Boris. E eu pensei, a gente até pensou em doar o Bob, né? Naquela época, quando o Guilherme era pequeno, o cão era o Bob. O Bob é a reencarnação do Boris. O Boris reencarnou como Bob. Quando o Guilherme ficou sabendo da morte do Bob, ele acreditou piamente que eram uns bandidos, tinham feito aquelas maldades, e nunca mais questionou, nunca mais indagou nada sobre o fato ocorrido. Mas o pai dele narra a verdade dos fatos, que se ele doasse o Bob, o Guilherme iria atrás, ou o próprio Bob voltaria. Então ele decidiu que era melhor matar. Só que a esposa dele não concordou com que matasse. Então, no momento que ele praticou isso contra o cãozinho, a esposa dele ficou sem falar com ele. E ele, devido ao remorso, porque a pior situação para uma consciência racional é o remorso. É o pior juiz, é o remorso. O pior juiz é a consciência. E a pior doença é o remorso. Porque o remorso, ele vai somatizando no corpo físico e ele faz com que a pessoa vá deteriorando o seu perispírito, que é o molde do seu espírito, ou melhor dizendo, do seu corpo físico. Então, tudo que acontece no perispírito tem reflexo no corpo material. Como a sua consciência começou a destruir o seu perispírito, esse começou também uma autodestruição no corpo físico, e o pai dele ficou doente, foi adoecendo até desencarnar. Então, no momento que o filho perdoa, ele já se sente melhor. E nisso aparece o Bob, no plano espiritual, pulando e saltitante com a velha bola, e pulando e vem e dá uma lambida no seu antigo tutor.
Então, parece que o Bob perdoou. Gente, o Bob perdoou. É possível no plano espiritual o animal perdoar. Eles conseguiram perceber, pressentir que em pensamento ele estava perdoando tudo que tinham feito contra ele. Então o pai do Guilherme se despede do filho e se afasta levando o Bob e a bola do Bob bem saltitante, e eles vão. E nisso o pai dele rejuvenesce, as rugas somem, a pele fica esticada, ele fica outro, ele fica muito melhor. Então o perdoar e ser perdoado, o pedir perdão, perdoar os outros e ser perdoado, a gente já sabe que é bom, mas que os animais também perdoavam, isso eu não sabia não, eu estou aprendendo lendo esse livro. É maravilhoso. Quando o Guilherme acorda, ele conta pra mãe o sonho, e a mãe tem uma crise de choro. A mãe dele começa a chorar, e daí o Guilherme não entende, mãe, o que eu vou? Guilherme, eu não aguento mais essa culpa, eu preciso te falar. O teu pai matou o Guilherme contra minha vontade, mas fui eu que dei causa a tudo, porque eu que não aguentava mais a folia, a bagunça, e toda hora limpar, e eu não aguentava mais, eu tava esgotada, e aquele cachorro pulando sem parar, e era pelo, era baba, e era várias situações, né? E eu pedi pra ele dar um jeito pra se livrar daquele cachorro, mas eu não queria que ele matasse, por isso eu fiquei sem falar com ele, e eu tenho duplo remorso, primeiro porque o cachorro morreu, e segundo porque o teu pai ficou com um peso na consciência e foi adoecendo e morreu carregando essa culpa. Daí o Guilherme perdoa a mãe, abraça ela, e aí eles descobrem, né, e essa história do passado, da infância do Guilherme, que tinha ficado até então estagnada. O Guilherme nada sabia, então para ele não tinha que perdoar porque contra ele não fizeram nada. Mas ele perdoou pelo Bob e o Bob também perdoou. E o Boris, então, é esse cãozinho que hoje o Guilherme cuida, que é o seu grande amigo e também, que a gente descobriu agora, seu protetor. Então é uma história muito bonita. Aqui está uma pequena passagem sobre o Bob, que hoje reencarnou como Boris, que é um cão cego que o médico veterinário Guilherme resgatou quando ele foi numa fazenda, escutou um choro muito sofrido e aí achou esse animalzinho abandonado há dias, sem água, sem comida, num sol muito quente, muito radiante, isso que deve ter queimado as suas pupilas, a íris, né, enfim, os seus olhos, e ele desde então é cego, mas o Guilherme levou ele para a clínica e tirou dele, uma por uma, dos parasitas que estavam sugando ele. Então ele consegue tirar as larvas, né, e resgatar a saúde plena deste animalzinho que hoje é seu companheiro da sua mãe, e que perdoou e que não traz mágoas. Então a gente aí, quanta coisa que a gente tem do dia a dia, né, para perdoar e para ser perdoado. E na história toda, no início, o Marcel Benedetti, ele começa o livro falando de São Francisco de Assis, que tinha esse dom de conversar com os animais, e São Francisco de Assis é requisitado para ser o mediador, porque uma comunidade pequena estava sendo atacada por um lobo. E o São Francisco de Assis vai até lá, até a floresta, e fala com o lobo. Meu irmão lobo, por que você está fazendo isso, atacando as pessoas? Não faça isso, por favor. E aí o São Francisco de Assis faz um acordo com o lobo, que dele não atacar mais aquela comunidade, aquela localidade, mas em troca eles iriam alimentá-lo. E foi o que aconteceu. Então ele se tornou também um apaziguador. Ele trouxe a paz para aquela localidade porque ele serviu de mediador entre as pessoas da comunidade que tinham medo e atacavam o lobo tentando matar, e o lobo que queria se defender e também se vingar e ia lá. E também em busca de alimento, né? Mas alimento ele podia pegar na floresta. Então, toda vez que se ora, Marcel Benedetti diz, quando a gente ora para São Francisco de Assis, toda a energia daquela oração
ela é distribuída de forma equitativa para todos os animais do planeta e para todos os ecossistemas, portanto, para o planeta todo, para Gaia, né, enquanto meio ambiente universal. Então vai para todos, quando a oração é dirigida para São Francisco de Assis. Mas quando a oração é dirigida para um animalzinho em específico, essa energia vai para o animalzinho específico no plano espiritual. É claro que os animaizinhos, a reencarnação é diferente, eles vai depender do preparo deles, talvez eles reencarnem mais rápido do que nós, né? Eu já li em alguns livros que sim, eles ficam numa outra esfera, aí demanda mais estudo, mas que eles sentem, onde quer que eles estejam, a energia da oração, esse fluido magnético indo direcionado pontualmente para um animalzinho, isso é possível sim. Então, meus amigos e minhas amigas, aqui ficou só um pequeno episódio desse maravilhoso livro Todos os Animais Merecem o Céu. Até mais, bye bye, fiquem em paz, fiquem com Deus. Grande abraço virtual.